Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém? Glória a Deus. Pode colocar sua Bíblia sobre sua cadeira. Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da tua presença. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos ao teu nome, que é santo e verdadeiro. Nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe a vida de todos os meus irmãos que aqui estão, de todos os seus familiares, que também o Senhor abençoe aqueles que conosco cultuam o Senhor através da internet. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos proteja também, ó Pai, e abençoe seus familiares. Senhor, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, o nosso bairro e a nossa cidade. Abençoa, Senhor, os velhinhos que estão nos asilos, as crianças que estão nos orfanatos, aqueles que estão doentes, hospitalizados, desenganados dos médicos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, olha por todos os que estão presos, que estão encarcerados, aqueles que vivem pelas ruas perdidos nos vícios, na prostituição. Liberta-os, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu te peço também, ó Deus, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo presidente da República que aí está. Deus, livra dos homens malignos, dos homens sanguinários. Abençoa, Senhor, todos os obreiros, pastores, evangelistas, missionários que estão pelos quatro cantos deste mundo a semear a boa semente que é a tua palavra. Sustenta-os, ó Deus, na concha das tuas mãos. Aumenta a sua fé, ó Pai. Ah, meu Deus, não lhes deixe faltar o sustento, não lhes deixe faltar o alimento, não lhes deixe faltar a moradia. Em nome de Jesus, abençoa suas famílias, para a honra, glória e para o louvor do teu santo nome. Você diz amém. Amém. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Vou aproveitar aqui, irmãos, em pé. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nós meditamos um pouco sobre esse texto na semana passada. Eu quero meditar um pouquinho mais sobre aquilo que Paulo está falando. Romanos, capítulo 1, verso 16. Amém? Diz assim, olha: porque
Preste bem atenção. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Segure sua Bíblia junto do seu coração, vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você, porque se conosco Deus não fala, em vão fala o homem. Meu Deus e meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. Pai, vamos meditar na Tua palavra, essa palavra que tem transformado a nossa vida, essa palavra, Deus, que é viva, que é verdadeira. Te peço, meu Senhor, esconda-me atrás de Ti, fala pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade, toda a pecaminosidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, meu Senhor, e derrama sobre nós a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode se sentar, por favor. Bom, vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor, no que Paulo está dizendo. Na semana passada nós meditamos um pouco sobre esse texto, mas eu quero me aprofundar com os irmãos um pouco, meus queridos, sobre essa questão da salvação. Veja bem, nós conversávamos aqui, antes de começar o culto, sobre árvores genealógicas, né? Sobre o termo tataraneto. E aí eu disse aos irmãos, né, que tataraneto é 4, é a 4ª geração. Lembra que a gente até contou, né, com o pai ou a mãe, mais 4, né? E aí mostrei que tataraneto a origem vem do grego, parte da palavra, que é tetra, que é 4. Então, quando nós olhamos para a questão da salvação, e nós precisamos, não podemos nos esquecer, que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita em português. Não tinha um português lá, com Jesus, escrevendo. Até mesmo porque Jesus não falava português. Jesus falava hebraico, aramaico, grego. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego e em aramaico. Então Paulo, ele vai escrever aqui, e ele vai citar na carta aos Romanos uma doutrina. É a doutrina da salvação. Na nossa fé, nos rudimentos da nossa fé, e é por isso que você vê tanta confusão no mundo hoje. É religioso. Existem algumas doutrinas, existem algumas. A armatologia, por exemplo, que é a doutrina do pecado. A soteriologia, que é essa que a gente vai meditar um pouquinho hoje, que é o que Paulo está falando, que é a doutrina da salvação. A eclesiologia, que é que é a doutrina da igreja. A pneumologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e assim, outras doutrinas. Quando nós falamos de salvação, no próprio nome da nossa igreja, se você for olhar, está escrito ali, olha, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Mas essa frase no grego, que é o ictus é o peixe no grego. Essa frase no grego, o peixe não é um símbolo do cristianismo? Você já não viu um monte de carro lá, com um peixinho escrito Jesus dentro? Né? Tem muitas igrejas que usam o peixe também. Aqui mesmo a gente tem o peixe. Tem a estrela que está
peixe, né? Tá certo? Então assim, lá no início do Evangelho, quando os discípulos começaram a ser perseguidos, como é que eles se identificavam? Você está vendo isso aqui na câmera aí? Como é que eles se identificavam? Eles não podiam dizer que eram cristãos, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo mortos. Então nós, imagine você, eu e o irmão Benedito, por exemplo, estávamos lá, né, debaixo de algumas palmeiras, nós nos encontramos para conversar. O irmão Benedito veio de um lugar e eu de outro. Paramos debaixo de algumas palmeiras para ficar na sombra, né? E aí a gente começa a conversar e eu percebo, estou falando na primeira pessoa, do tempo presente, lá, percebo que o irmão Benedito, a fala dele e o jeito dele se identificava com Cristo. E eu também, sendo cristão, ele começa a perceber. Então, de forma bem assim, sucinta, bem discreta, ou com a vara, ou com o próprio pé, a pessoa fazia um risco no chão, na areia, porque ela tinha asfalto, né? Então fazia um risco para lá assim, ó. Aí, por exemplo, o irmão Benedito fez aquele risco. Então eu percebi que ele fez o risco, esse era o código. Não tem a senha? Você não usa a senha para receber no banco? Ele tem mais hoje em dia senha, né? Que nem, por exemplo, eu que trabalho com internet, é 500 mil senhas, tem hora que eu esqueço as senhas, né? É muita senha. Você não tira o dinheiro do banco se não for a sua senha. Ah, mas agora é o dedão. Mas o dedão é uma senha. Você não vai tirar o seu dinheiro com o meu dedão, nem você o meu com o seu dedão. Então, o irmão Benedito fez lá o risco. Então eu já identifiquei que ele era um cristão. Aí eu fazia por outro lado. Então eu formava o peixe. Aí a partir daquele momento, nós começamos a conversar sobre Cristo. Era assim que acontecia. Então, o peixinho lá, que é ictus, no grego, está escrito ali: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. No grego é Jesus, Christos, Ios, Deus, Soter. Soter, Salvador. Então nós vamos falar um pouquinho da salvação. O que é a salvação? Quem é que precisa de salvação? Salvação precisa aquele que está, imagina a pessoa que está lá no prédio pegando fogo, ela não precisa de uma salvação? Sim, ela precisa de salvação em 2 âmbitos. Aquela pessoa, se ela não for cristã, ela precisa que o bombeiro salve a vida dela, tire ela de lá, porque se ela pular ela vai morrer, suicídio. É um negócio doido, né? Mas antes de tudo, ela precisa da salvação em Cristo. É sobre essa salvação que nós vamos falar nessa noite. Amém? Então, Deus, como é que Deus oferece a salvação? E isso é algo muito interessante. A salvação não é algo que a gente pode comprar. Como foi muito tempo propagado que quanto mais você desce, né? Você desce, lembra aquele negócio de purgatório, aquelas coisas? Eu não quero falar de igreja, isso aqui não é. Nós não estamos falando de heresiologia, de heresias, tá? Mas tinha era difundido um pensamento, uma doutrina de que quanto mais a pessoa desce, mais rápido ela era livrada do purgatório. Isso não é salvação. Porque conforme a Bíblia, dentro da nossa regra de fé, nós entendemos que a salvação ela é por meio de Jesus Cristo. Então Deus comprou a nossa salvação. Ele pagou o preço pela vida de cada um de nós, para que nós não estivéssemos condenados pela eternidade ao lago do fogo. Então Deus, Ele fez o homem. Escute, você faz uma coisa boa, né? Aliás, uma coisa muito boa, porque quando Deus fez o homem, disse que Ele viu que era muito bom. Aí você
vai lá destruir aquilo? Não. Você tem um filho, você quer ensinar o melhor ou o pior para o seu filho? Melhor. Então, quando Deus faz o homem, quando Ele faz Adão, depois Ele faz Eva, Ele diz assim: olha, crescei, presta atenção, crescei, mas olha, Deus fez Adão bebê? Não. Deus não fez Adão bebê, Deus já fez Adão homem. Mas Ele diz assim: crescei, ou seja, crescei no conhecimento. Vocês agora, eles acabaram de ser feitos, eles vão aprender. Tanto que, quem é que ensinava Adão? Deus. Por que Deus vinha conversar com Adão na viração do dia? Deus vinha ouvir as experiências que Adão tivera durante o dia. Deus vinha aconselhar Adão todos os dias. Então Ele não fez Adão, o homem e a mulher, para o sofrimento. Ele não fez o homem e a mulher para a dor. Ele não fez o homem e a mulher para a morte. Ele nos fez para a vida. Acontece que a escolha de Adão, de Eva e depois de Adão, romperam esse laço com Deus, quebraram essa aliança que Deus havia estabelecido com eles. Mas agora veja como Deus é bom, veja como Deus é maravilhoso. Então Deus, Ele lança, Adão e Eva fora do paraíso, tá? Ele já faz roupas de couro para eles, porque a partir daquele momento eles passariam a sentir frio, porque a roupa que eles fizeram foi com folha de figo, né? Imagine que proteção que eles iam ter com roupa de figueira, com folha de figo. Já viu folha de figueira? Eles fizeram umas roupinhas lá para se tampar aqui, tampar ali, né? Porque ficaram com vergonha, né? E Deus então faz uma promessa. Diz o Senhor que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Vamos lá. Eu acho que... Quem aqui já matou cobra? Só eu? Matou cobra ou menino? Já matou cobra? Cobra? Matou? Quem mais já? Você já matou, matou no sítio cobra? Interessante que a gente matava a cobra, né? É porque medo dela atacar. Mas sabe por que existe tanto rato no mundo hoje? Porque não tem cobra para comer os ratos. E Deus fez um ecossistema perfeito. Cobra come rato, controlado, né? Então o que acontece? Para você matar uma cobra só tem um jeito: é na cabeça. Ou você corta a cabeça dela fora, ou você esmaga a cabeça dela. E isso o pessoal fazia com o olho da enxada, né? Vocês sabem, o pessoal mais novo acho que não sabe o que é o olho da enxada, né? A enxada é assim, ó. Aí tem um buraco que onde vai o cabo, em cima tem um negócio quadrado de ferro, não tem? Ali está o olho da enxada e era o cara que era bom mesmo, era uma só. No meio, né? É isso mesmo. Então assim, mas para ela morrer você tem que esmagar, porque você for lá e pôr o dedo ela te morde. Pica ou não pica? Entendeu? Então o Senhor diz assim: da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Por que Deus diz isso? Porque a partir daquele momento, o diabo começa a enganar toda a humanidade. Assim como ele continua fazendo e fará até quando for lançado no lago de fogo. Porque quando nós estudamos o Apocalipse, não vou entrar nesse assunto agora, diz a palavra do Senhor que durante o período do milênio, depois da grande tribulação, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Mas o texto sagrado diz que quando ele sair, ou solto,
ele ainda por um período de tempo vai enganar pessoas. Para você ver como é o negócio assim. Então vamos seguir aqui. Então Paulo diz que o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa salvação, ela é oferecida, ela não é imposta. Essa salvação não é algo que você vai ter que se cortar, que você vai ter que fazer um flagelo contra o seu corpo, nada disso. Pode deixar ela, Rebeca, não tem problema não, viu? Não é nada disso. Essa salvação, ela é dada de graça para quem recebe. Quando eu dou um presente a você, quando você ganha um presente de alguém, o presente custou alguma coisa para você? Não. Mas e para quem deu? Para quem deu, custou. E quem deu a salvação foi Deus. Por isso que ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim na palavra do Senhor, que nós somos salvos pela graça, ou seja, pela graça, de graça. Graça significa um favor imerecido. É algo que nós, pela nossa condição de homens e mulheres pecadores, não merecíamos. Mas pela misericórdia de Deus, que deixou de aplicar em nós a justiça, de nos condenar, nós recebemos a graça. E essa graça, ela é recebida por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Agora veja algo. Às vezes para as pessoas é difícil compreender isso. Como é que uma pessoa que aprontou de tudo, aí ele aceita Jesus, ele é salvo? Como é que Deus pode perdoar uma pessoa? Como é que Deus pode perdoar o bandido da luz vermelha, por exemplo? Eu não sei se o bandido da luz vermelha se converteu, se não se converteu, não sei, mas eu estou citando quem lembra do bandido da luz vermelha. Matou mais de 30, lembra? Quem lembra? Só eu que lembro? Eu vi. Você viu ele pessoalmente? Conversou com ele? Não, conversar não, ele entrava nas casas lá no Morro de Ouro, em São Paulo. E matava. O cara ficou 30 anos preso. E no Brasil não tem pena, prisão perpétua, senão ele teria ficado. E mataram ele. Vocês entenderam? Agora, se ele foi salvo ou não, sou eu que vou dizer. Mas se lá, no finalzinho da vida dele, realmente ele tivesse se arrependido e pedido perdão ao Senhor, Deus o perdoaria? Aí não cabe a nós julgar se Deus vai perdoar ou não, porque quem perdoa pecados é Deus. A análise que nós precisamos fazer quanto a isso é olhar para nós mesmos. Para nós mesmos, olhar no espelho. Existem dois espelhos. Existe o espelho. Esse espelho, que você olha, que ele mostra mais as suas características físicas, né? Ele mostra que o seu rosto ele mudou um pouquinho, que a sua pele já não é mais lisinha, que a sua barba já não está mais pretinha. Eu estava olhando, minha barba deixou eu passar graxa de sapato, é brincadeira. Que tem umas pomadas, né? Parece graxa de sapato, eu estou brincando. Mas eu estava olhando assim, como branqueou minha barba, né? Eu tenho um amigo, o Danilo, ele é técnico de eletrônica, aliás, um dos melhores da cidade. E ele tem barba também, Danilo. Tua barba não fica branca? Eu falei, não, é que eu tiro. Todo fio branco que eu vejo, eu vou tirando. Foi, mas ele falou, aí a hora que não der mais para tirar, eu vou deixar, né? Mas por enquanto eu vou tirando. Uma vez eu quis fazer essa experiência com a Radassa, você vai tirando aqui pro pai, né, filho? Aí eu percebi que se fosse tirar, eu ia ficar com um buraco aqui no queixo, né? Eu falei, então deixa, né? Mas assim, veja bem, então, irmãos, você olha, mas existe um outro espelho.
existe um outro espelho. A palavra do Senhor diz que todos nós, refletindo como espelho a glória do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, que era os irmãos da cidade de Corinto, tá bem? Capítulo 3, verso 18. Todos acharam? Daí eu falei do espelho que mostra, né? Mas quando a gente olha para esse espelho também natural, a gente percebe quanto Deus já agiu na nossa vida, né? Como Deus nos transformou, a maneira que a gente era, como nós somos hoje, as coisas que a gente fazia, não faz mais, as palavras que nós dizíamos, não dizemos mais. Acharam aí? Diz assim, olha, mas todos nós, com cara descoberta, ou seja, sem máscara, todos nós com cara descoberta, como um espelho, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Aqueles que se encontraram com Cristo e passam a viver para Cristo e por Cristo e com Cristo, eles começam a refletir a glória do Senhor. É como se nós fôssemos no espelho. Mas por que ele diz com cara descoberto? Sabe o que é com cara descoberto? Sem fingimento, de verdade. Quem nós somos? De verdade. É isso que Paulo está dizendo, né? E ele continua e diz assim, ó, agora preste atenção. Aí talvez o primeiro pensamento que vem na cabeça da pessoa, a pessoa fala, puxa, eu estou lascado então, né? Porque eu já melhorei um pouco, mas tem muita coisa para melhorar. Mas olha o que ele diz aqui. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Presta atenção nisso. O que ele está dizendo? Irmãos, quando a gente busca servir a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e a gente vai buscando ao Senhor todos os dias, a cada dia nós melhoramos, nós crescemos um pouquinho mais, e Deus é glorificado na nossa vida. Amém? E ele continua e diz assim, na mesma imagem, ou seja, nós não vamos mudar, nós vamos ficar parecidos com Cristo na nossa maneira de viver. Você não vai, né? Você é loiro, vai ficar moreno, você é moreno, vai ficar loiro, nada disso. É a mesma pessoa. Você vai refletir a glória do Senhor. E ele diz mais, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que vai nos ajudar nesse processo de transformação. Sem o Espírito Santo, necas de pitibiriba, tá certo? Então, nós precisamos entender isso, que Deus, o Senhor, Ele apresenta na sua palavra vários aspectos da salvação, cada um com sua ênfase exclusiva. Então a salvação, irmãos, a salvação vem do grego, é um termo grego,
Mas como a salvação é falada, é escrita no grego, é sotéria. Salvação no grego, Jesus não falava salvação como nós falamos, ele falava sotéria. Paulo, quando ele escreveu aqui, eu não vou saber falar o versículo todo, mas quando ele diz, olha lá, que o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para sotéria de todo aquele que nele crê, para a salvação, amém? E sabe o que significa? Significa livramento. Livramento. Ora, eu citei aquele exemplo do prédio que estava pegando fogo. Uma certa vez eles estavam pregando sobre salvação e citei um incêndio do edifício, é o Joelma, né? Em São Paulo, que parecia um S. Quem lembra disso? Só nós dois? Porque nós estamos mais perto. E foi mais para São Paulo, que viajou mais. Gente, olha, vocês, hoje é fácil você achar. Procure no YouTube, incêndio do edifício Joelma em São Paulo. As pessoas se apinchavam pela janela, se jogam para o lado, de medo, porque o fogo foi se alastrando, o fogo foi subindo. Então quem estava para cima começou a pular. Hoje, eu não sei, alguns prédios mais modernos, nos Estados Unidos tem muito isso, na Europa, quando se pegar fogo, tem aquele sistema que solta água, né? Mas tem sistemas anti-chamas que ele fecha, o fogo não sobe do andar para o outro, então fica mais fácil você conter o incêndio, né? Falar incêndio, ontem pegou fogo numa casa aqui de Jabuticabal, lá no Cidade Jardim. Quem? Perina? Aqui na Sambra? Não, Jardim Perina é aqui na Sambra. Falaram que foi aqui o incêndio? Não, Jardim. Eu sei que é perto de uma torre de celular. A casa parece que do lado do depósito de reciclagem. O incêndio foi feio. Então assim, voltando para cá, vai. Que Deus proteja que não tenha ninguém se ferido, né? Nenhum dano físico a ninguém. Agora, o livramento, o que é esse livramento? O que é essa salvação? Ela é chegar à meta com segurança. Então Deus estabeleceu uma meta. A primeira meta que Deus estabeleceu, não é igual aquele negócio da Dilma que nós vamos chegar à meta, nós não sabemos qual é a meta, né? Lembra? Mas na hora que a gente atingir a meta, a gente volta para a meta. Não. A primeira meta de Deus foi o quê? Adão e Eva. Vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, ou seja, vocês vão ter muitos filhos. Ah, pastor, mas eles só tiveram 3, um morreu. Então, a Bíblia relata esses 3. Por quê? Por que a Bíblia só fala desses 3? Por quê? Porque nasceu Caim, nasceu Abel, um irmão matou o outro, aí Deus, ela dá luz de novo a 7. Não é assim? A Bíblia não diz que ela, eu acho que ela teve, né, irmãos? Porque para multiplicar tem que ter neném. Olha lá, pode ver, por que o mundo cresceu tanto e agora estacionou? Porque você pega, por exemplo, as famílias, olha quantos filhos seus bisavós tiveram, depois os seus avós, depois os seus pais, depois você. Hoje você pega muito jovem, aí já idade, já casado, tem pessoas que é um só, e tem pessoas que não querem ter filho. Agora eu vou dizer uma coisa, sabe um dos motivos que pessoas não querem ter filho? Por causa do mundo. Porque o momento da volta de Jesus se aproxima. Agora preste bem atenção. Vocês estão na igreja, você que está no seu lar, tem coisas que nós não podemos falar,
né? Porque senão a gente vai preso. Agora é assim, dependendo do que você falar, você vai preso, né? Mas você já parou para observar como é que o mundo está hoje? Lembra como é que o mundo, vocês, há 10 anos, há 20 anos, né? Há 30 anos, há 40 anos atrás, lembra como é que as pessoas eram? Lembra como é que as pessoas viviam? Vocês estão vendo como é que está hoje? Agora imagine uma pessoa que tiver um filho hoje, daqui 20 anos. Só a misericórdia de Deus. Agora imagine, a pessoa tem um filho hoje, ela educa nos rudimentos da fé, que é isso que a gente tem que fazer, ensina a temer a Deus, ensina a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz que ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele, porque ele foi ensinado. Mas imagine essa criança que tem 20 anos, nasce hoje, daqui a 20 anos ela vai ter um filho. Como é que vai estar ensinando? O que as pessoas vão estar fazendo daqui 20 anos nesse mundo? Já imaginaram? Então, eu não posso falar aqui porque não pode falar, né? É um assunto para a gente conversar assim. Exatamente. Então, assim, irmãos, vamos continuar aqui. Então, é chegar à meta final. Bom, Deus fez a primeira meta, Adão e Eva, coroa da criação, para crescer, para se multiplicar. Agora presta atenção, para povoar a terra e sujeitar, né? E a sujeitar, ou seja, dominar. Deus deu poder a Adão e Eva para governar a terra. Quando eles saem da presença de Deus, eles entregam esse poder a Satanás. Por isso Satanás, né, diz lá para Jesus que a ele foi entregue e ele dá para quem ele quiser. Depois ele vem, ele toma, né? Ele dá e toma, né? Então assim, veja bem, mas qual foi a segunda meta que Deus estabelece? Como o negócio desanda? Ele fala, olha, vocês não vão estar perdidos eternamente. A árvore da vida está protegida, certo? Estava no meio do jardim, está protegida. Mas vai nascer um homem da semente da mulher, que concebeu o Espírito Santo. Foi Maria, amém? Então, também para proteger, né? Quando, irmãos, veja bem, preste atenção. Uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que não serve a Deus, elas recebem uma notícia difícil de forma diferente. De forma diferente. Por quê? A pessoa que serve a Deus, naturalmente, ela tem uma confiança. Sim ou não? Ela crê, por exemplo, na cura. Mas ela não crê por crer. Ela crê porque ela foi ensinada, ela aprendeu que Deus, que Jesus, cura. Bom, eu não estou falando que o outro não crê. Agora, e se Deus não curar? Ele deixa de ser Deus? E é isso que a fé nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É esse um dos aspectos da salvação. É a confiança em Deus. É a esperança que é viva. A nossa esperança, ela é viva. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, já lá no Antigo Testamento, deixar eu vou falar até amanhã, porque assim está gravando.
19:35. Já no Antigo Testamento, Deus se revelou como o Salvador do seu povo. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Nós vamos ler o versículo primeiro também, tá? Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Todos acharam? Êxodo 15, 1. Depois, preste bem atenção, irmãos. O que aconteceu antes disso aqui? Vem a 10ª praga, que foi o que? A morte dos primogênitos. Isso aqui aconteceu na saída do Egito, na fuga do Egito, né? Então, os egípcios que perseguiram os hebreus para matá-los, morreram afogados, né? E aí o que é que acontece? Moisés, ele vai louvar a Deus. Isso aqui é um hino. Isso aqui, meus irmãos, esse texto que você vai ver agora, é um hino. O versículo 2 está no Salmo 118, versículo 4. Então vamos lá. Êxodo capítulo 15, versículo 1 diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou ao mar o cavalo e o seu, ou seja, morreram afogados os cavalos e os cavaleiros que perseguiam o povo de Deus. Aqui você aprende, irmãos, um princípio que deve ser regra de fé dos cristãos. Quem faz justiça na nossa vida é Deus, tá? É Deus. A gente não precisa pedir nada, orar contra nada disso. Isso é outra coisa, é outra gente que faz isso. Vamos lá, não. Deixa na mão. Amém? Vamos lá. Olha o que ele vai dizer no versículo 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Aleluia. Ele me foi por salvação. O que nós estávamos falando? Nós não estávamos falando de salvação? Sim ou não? Estávamos. Nós citamos o exemplo aqui do edifício em chamas, onde uma pessoa pode morrer queimada. Sim ou não? Aqui as pessoas poderiam morrer afogadas. Mas antes, esses foram afogados. O povo de Israel ia morrer ao quê? Ao fio da espada. Eles precisavam do quê? Do quê? De salvação. Eles não tinham habilidade, eles não tinham espadas, lanças e escudos para lutar contra os egípcios. Eles certamente estavam condenados à morte, mas Deus os livrou, Deus os salvou. Então ele continua e diz assim: Ele, o Senhor, me foi por salvação. Este é o meu Deus, aleluia. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o
exaltarei. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Moisés estava debaixo de uma promessa. Esse povo que Moisés estava conduzindo, esse povo é a descendência de Abraão. Deus não mente. A bênção de Deus, nós precisamos entender isso. Sabe o que acontece muitas vezes? Por várias situações do cotidiano, da vida, as pessoas se esquecem disso. Deus não ama só você, Deus ama a sua família. Quando Deus chama Abraão, antes de trocar o seu nome, que ele ainda era chamado de Abrão, que significa Pai das alturas, Deus diz o que, Abraão? Far-te-ei pai de uma grande multidão, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aí, a história de Abraão vocês já conhecem, né? Abraão, vou pular Agar aqui, questão do Ismael, tem um filho com Sara. Com Sara. Quem foi? Isaac. Mas Deus falou que ele ia ser pai de uma grande multidão. Ele teve um filho com a Sara, que era a mulher dele, e outro com a escrava de Sara, que era Agar. Mas ele falou que na semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que ele multiplicaria a descendência de Abraão como as estrelas dos céus e a areia. Aí Isaac tem quantos filhos? 2. Vou falar pela ordem de nascer. Não, assim não, pelo amor de Deus. Não, sangue de Jesus tem poder. Não, senão vão achar, não. Nada contra, mas não vou anunciar só assim, não. Eu vou fazer assim. Isaac teve 2 filhos. O primeiro qual foi? O primeiro foi Esaú. O primeiro que nasce é Esaú. E quem é que sai agarrado no calcanhar? Você já parou para pensar num negócio desse? Uma criança sair agarrado no calcanhar do outro. Quem é que sai agarrado no calcanhar do outro? O Jacó. Então aí você veja bem. Agora os 2 eram netos de Isaac. Não, netos de Abraão, perdão. Netos de Abraão. Um gostava de caçar, né? Gostava das mulheres pular para cá, para lá, para cá, né? O outro já não. O outro já era mais apegado com o seu pai, que era Jacó. E Deus fala com Rebeca. E dentro do ventre dela havia 2 corpos. Aí Jacó tem 12 filhos e uma filha. A coisa começa a expandir. Aí o Jacó desce com 70. Quando esse povo vai sair do Egito, tem quase 3 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. É esse povo que Moisés está falando aqui, olha. Cadê o texto? Ele é o Deus, versículo 2, final do versículo 2. Ele é o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. Agora, olha a maneira como ele diz Moisés. É interessante a maneira como ele vai
se referir ao Senhor. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lembra o que Davi disse quando Golias desafiava a nação de Israel? Quando ele desafiava, e por 40 dias ele fez isso, chegar no arraial, diante do arraial, arraial é um ajuntamento de pessoas, viu? Arraial é um ajuntamento de pessoas. Ele chegava ali no vale e pedia um homem para lutar. E nenhum se manifestou. Quando chega Davi, e isso aqui a gente precisa entender, porque está ligado à salvação. É isso que a gente começou a meditar hoje, sobre salvação. Por que nós precisamos entender isso aqui? Para entender a necessidade de salvação que as pessoas têm, assim como nós tivemos e temos. Quando Davi chega ali, ele olha para a situação. Mas a situação que Davi vê não é apenas de um homem, do maior guerreiro filisteu, o mais alto, o mais forte, o mais treinado, desafiando uma nação. Davi olha com olhos espirituais. Davi faz aquilo que Paulo aconselha aos coríntios e a nós a fazer. Ele diz assim: as armas da nossa milícia não é aqueles negócios do Rio de Janeiro, nada daquilo lá não. Milícia da nossa guerra. As armas da nossa guerra, elas são o quê? Espirituais. Elas não são carnais. Nós não guerreamos contra pessoas. A nossa guerra, ela é espiritual. Ele diz assim: elas são espirituais, elas são poderosas em Cristo para destruir potestades e principados. Então, quando Davi chega naquela situação, irmãos, que ele vê aquele homem desafiando o exército de Israel, o que é que ele vê? Ele não vê uma nação apenas desafiando a outra, ele vê o espiritual. Ele diz o quê? Quem é esse homem incircunciso? O que significava a circuncisão naquele contexto? O povo de Deus, Deus vivo, os hebreus, os israelitas, eles eram circuncidados, era a religião, o judaísmo, até hoje é assim. Então, por isso que ele diz incircunciso. Incircunciso naquele momento significava aqueles que não serviam a Deus. Hoje, depois Paulo fala que a verdadeira circuncisão não é a da carne, mas a do Espírito. Tá? Circuncisão é aquela operação de fimose que Deus ensinou lá no deserto. Era a marca, uma das marcas do povo de Israel, mas também, irmãos, era algo para higiene, para se evitar doenças. Se você pegar o livro de Levítico, você vai encontrar Deus falando muito sobre isso, sobre saúde, sobre alimentação, o que pode comer, o que pode comer, o que faz bem, o que não pode comer. Era isso, mas era uma marca na carne. Tem religiões que se cortam, sabia disso? Você já viu pessoa cortada assim? Tem os cortes assim, eu esqueci como é que se chama aquele negócio todo corte? Isso aí é o flagelo. Não, mas quando a pessoa corta e o negócio não fecha e fica aquele, sabe? Eu esqueci
esqueci o nome daquilo. Eu esqueci. Sabe quando corta e não dá ponto? Aí fecha, mas fica tipo queloide. Tem religião que as pessoas se cortam e você vê os queloides. Aquilo ali quer dizer que a pessoa serve a Deus? A circuncisão, Paulo diz assim, porque a circuncisão estava sendo imposta pelos apóstolos, para que as pessoas sempre sendo, não. Você não pode obrigar homens já de idade que estavam chegando, aceitando Jesus, a se circuncidar, porque a verdadeira circuncisão está no coração. Deus tem que estar dentro de nós. Amém, meus irmãos? Dentro de nós. E dentro, se nós tivermos Deus dentro de nós, nós vamos praticar os ensinamentos de Deus. Então o que é que Paulo diz? Ou Davi, perdão. Quando ele olha e fala assim: quem é este homem que não tem parte com Deus, que não conhece a Deus, que serve a um Deus pagão, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Entenderam? Então, quando a gente vê uma situações da nossa vida, peça a Deus discernimento. O que é que está por trás daquela situação? Deus vai te mostrar. Deus mostra. Deus mostra, não é? Como agir, situações de conflito, às vezes situações no próprio trabalho, na escola, no seu dia a dia, com vizinhos, com familiares. Peça ao Senhor, fala: Senhor, o que é que está acontecendo? Me ajuda a ver aquilo que está no invisível. É o que está no invisível que nós precisamos aprender a ver. Lembrei que estava na vizinha política. Eu vou dar um exemplo. Tem uma irmã aqui na igreja, eu não posso falar o nome. Então eu estava esses dias, né, no bazar. Aí veio uma pessoa lá na esquina, veio. Ela mora 4 casas para frente da minha. Oi? 3 casas para frente da minha. 3 casas para frente do bazar. A mulher veio com essa sacolinha e colocou na frente do bazar. Eu falei: mas o que é isso aqui? Eu falei: eu levaria lá de volta, né? Aí ele disse que já levou, e a mulher traz de novo. E a mulher traz de novo. Vocês entenderam? Então você tem, agora olha só, se você não pedir a Deus sabedoria, paciência e calma, você acaba arrumando um ruim. E sabe quem é que vai estar errado? É você. Nossa, onde já se viu? Mas peraí, você mora lá e põe o lixo na frente da minha casa. Então a salvação, nós precisamos entender que da mesma maneira que nós conhecemos ao Senhor, as outras pessoas também precisam conhecer. Amém? Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento e, meu Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de todos os meus irmãos que estão, que meditaram na Tua palavra, que juntamente comigo, Senhor, foram ministrados pelo Senhor. Peço a Deus que esta palavra, ela produza vida em nossas vidas. Peço a Deus que o Senhor nos dê discernimento das situações, que o Senhor nos dê discernimento das ações das pessoas em relação a nós, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para as ações que vamos ter em relação às outras pessoas. Guarda meus irmãos, livra-os, ó Deus, de toda armadilha, de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de cada um dos meus irmãos,
Em nome de Jesus, você diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia nesse momento. Para você fechar os seus olhos, estenda suas mãos na direção da mesa. Vamos consagrar o pão, consagrar o cálice ao Senhor nesse momento. Deus eterno e maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença nesse instante. Consagramos este pão, consagramos este cálice ao Senhor, que representa o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foram, Senhor, moídos e vertidos na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que o Senhor crê. Em nome de Jesus, que nós declaramos, Senhor, consagrados ao Senhor esses elementos. Peça ao Senhor que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor perdoe a cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe por qualquer erro, pecado, transgressão, gesto, palavra, pensamento, Senhor, que tenha, ó Deus, ofendido a beleza da Tua santidade. Que em nome de Jesus possamos participar, ó Deus, da Santa Ceia do Senhor, do pão e do cálice, com o coração limpo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nós vamos servir a ceia, as crianças depois, a irmã Vera serve o pão para vocês depois, tá? Esse pão aqui é consagrado, então esse pão as crianças não podem comer. Traz o pão, Pai. Glória a Deus. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Levante seu pão aos céus, diga-se comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico pelo amor e pela salvação da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Todos juntos.
Levante seu cálice aos céus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Todos juntos. Feche seus olhos comigo. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós te agradecemos, porque, Senhor, se podemos participar da mesa do Senhor, se podemos, ó Deus, ser chamados filhos de Deus, é porque um dia recebemos a salvação. Alcançamos, ó Deus, a salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua morte redentora na cruz do Calvário. Por isso, ó Pai, eu te peço nesse momento, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ampare, que, ó Deus, se até a próxima ceia, Senhor, o Senhor não tiver ainda voltado para buscar a tua igreja, possamos estar firmes na tua santa presença, em nome de Jesus. Você diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento pela campanha de Gideão e Cristo. Se você estiver na campanha, vem aqui à frente. Se você quiser começar, também vem à frente, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, nós estamos diante da tua santa presença, louvamos, exaltamos, glorificamos o teu Senhor, ao teu nome que é santo, ao teu nome que é verdadeiro, ó Pai. Senhor, eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que está, ó Deus, diante do teu altar nesta noite. Coloco, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, as suas causas, as suas necessidades. Te peço, ó Deus, que no nome santo de Jesus, o Senhor venha de encontro às suas vidas. Que o Senhor venha, meu Pai,
em nome de Jesus, atender a prece, atender a oração, o pedido, o clamor de cada um, Senhor, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, curando, libertando, abrindo as portas e prosperando e salvando, ó Deus, em nome de Jesus. Você diz amém. Levante suas mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro nesse momento e te agradeço por tudo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vamos voltar para o seu lugar. Ainda de pé, irmão, vou pedir a vocês para estenderem suas mãos. Nós vamos orar aqui no balcão da fé. Para pedir ao Senhor a bênção para essas pessoas que são representadas através da chave, dos pedidos de oração, das fotografias. Você que está no celular, que está segurando a peça de roupas, amém? Deus eterno, maravilhoso Pai, nós estamos diante da tua santa presença, Pai. Coloco diante de ti a vida de todos os teus irmãos e depositam a sua fé sobre esse balcão, seja pelas chaves, pelas fotografias, pelos documentos, em nome de Jesus. Cada pedido de oração, Senhor, eu coloco diante do Senhor, meu Pai. Coloco a vida da Viviane, coloco, Senhor, a vida da Adriana, do Paulo, da Ângela, da Maria Elisa, do Pedro, da Paula, Senhor, da Zola, da Vera, do Paulo, Senhor. Coloco em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha alcançar também a pastora, o Edson, a minha mãe, Senhor. Deus, aqueles que são apresentados ao Senhor nessa oração, para que recebam, Senhor, um toque especial de Ti. Coloco diante do Senhor a vida da irmã Neuza também, ó Pai, aqueles que colocam suas mãos nesse momento sobre locais de enfermidade, aqueles, ó Senhor, que nesse momento seguram em suas mãos peças de roupa, copos com água, Senhor, em suas casas, fotografias, que o Senhor venha alcançá-los de uma forma sobrenatural, tocando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, fechando, cicatrizando e curando toda a ferida, seja do corpo, seja da alma, em nome de Jesus. Você diz amém. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento para consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, vem aqui à frente. Se você tiver o seu dízimo, vem à frente para ser consagrado em nome de Jesus. Você que está no seu lar, se você quiser nos ajudar, na descrição do vídeo aí no YouTube, tem os dados bancários da nossa igreja. Agência e conta do Banco Itaú, tem a chave Pix, amém? Todas as ofertas, elas são consagradas ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nesse momento, nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que os teus filhos têm trazido, ó Deus, em amor e obediência à tua santa palavra, para a manutenção, para o sustento da tua casa. E assim como diz a tua palavra, eu te peço, ó Pai, repreenda toda a ação do devorador, do augusto, do migrador, do gafanhoto, do portador. Abra, ó Pai, as janelas dos céus, mostrando o teu povo em toda a boa obra, fruto das suas mãos, do seu trabalho. Eu declaro abençoado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transporta lagares, multiplica o alimento na despensa, multiplica o salário de forma especial e sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa a casa, a empresa, o negócio,
divórcio, a aposentadoria, a pensão, a fonte de renda, o currículo, as carteiras de trabalho, Senhor, as causas da justiça, os processos de aposentadoria. Seja o teu povo e prospera-os, ó Deus, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, você diz amém. Se tiver uma oferta para a casa do Senhor, pode trazer aqui à frente, dos outros lados. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Te agradecemos pela a tua santa presença, por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo que nos consola e ampara a cada momento, a cada dia das nossas vidas. Te agradeço pela tua santa palavra, te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que estiveram essa noite, aqueles que nos acompanham, que têm, Senhor, sido abençoados através da ministração da tua palavra. Peço a Deus que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, amparados, guardados e protegidos, na concha das tuas mãos. Livra-nos, meu Senhor, de todo perigo, de todo mal. Livra-nos, ó Senhor, de toda a ação do maligno. Dá-nos, ó Deus, uma vida abençoada, uma vida de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, hoje e todo sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. E primeiro, Senhor, em nome de Jesus.